importante, porque hoje o tratamento é muito mais evoluído, então se você consegue diagnosticar no começo, é muito mais fácil de tratar. E a gente sabe que o câncer de mama, ele mexe com as partes femininas da mulher. Então, por exemplo, tudo bem, que fala assim, você perde o cabelo... Não, já pegaram papel e caneta, porque ela já começou a dar uma aula aqui, porque já tá falando um monte de coisa que eu já não sabia, já tô aprendendo, já tá falando sobre isso, quanto a gente aprende aqui. Eu tô te cortando, eu vou pedir primeiro para você fazer uma coisa pra gente seguir uma ordem. Sim, ordem. Vamos lá. Eu sou meio... Você não, nós fica tranquila, aqui tá tudo bem, é normalmente assim. Conte do seu processo, do seu histórico, como é que foi a sua questão, como você descobriu, como foi o seu tratamento, porque inclusive eu quero que você traga um pouco da tua percepção sobre o que a gente escreveu aqui na live, sobre, eu já sabia como você vivia e você sempre viveu intensamente antes desse evento, e eu sei que depois eu percebo que você multiplicou isso. É real, assim? Então, assim, conta do seu processo. Uma brincadeira, mas a brincadeira é meio verdade. E aí, às vezes, acaba sendo sarcástico, assim, acaba sendo mórbido, né? As coisas que se fala quando você enfrenta de uma maneira mais leve, né? É porque a gente sabe que tem gente que não tá enfrentando da mesma maneira. Sim. E tem gente que não conseguiu passar tudo, as coisas complicaram. Então, a gente sabe que, às vezes, falando assim, dá uma sensação de, levando na brincadeira. Mas até a enfermeira do tratamento falava, quem leva de uma maneira mais pesada, que se questiona, por que eu? Ó vida, ó céus. Fica-se lá no trauma e no drama. Os efeitos colaterais eram piores nessas pessoas. Nossa, a enfermeira gente, me falava isso. Que consciência é essa? Então, você tem que levar de uma maneira mais leve, e a gente acaba fazendo brincadeiras, né, com isso. Sim. Mas é sério, eu estava vivendo intensamente durante 8 anos, solteira, curtindo a vida, e bebidas, e balada, eu estava num ritmo de vida, assim. Aí, eu brinco, né, uma brincadeira mais ou menos, que Deus falou, tá demais, vamos dar uma amenizada? Caraca! Vamos dar uma seguradinha? Vamos focar em outras coisas da vida que realmente são mais importantes do que estar só aproveitando. Tudo bem que tem que aproveitar, mas só aproveitar. Às vezes você perde coisas que você podia estar fazendo de uma outra maneira. E aí veio, né, o diagnóstico. Na hora é um choque. Isso veio para um exame de rotina? Sim. Ou você percebeu alguma coisa diferente? Porque antigamente o exame na minha profissão de comissária de voo era todo ano, né? Sim. Então a gente até era o ASP, né? Hoje chama CMA. Então, nessa época era obrigatório você todo ano apresentar os exames no Hospital da Aeronáutica. E então você era obrigado, e a gente ia xingando, né? Putz, já vou ter que ir ao Hospital da Aeronáutica, acordar cedo. Então foi numa inspeção que você descobriu? Aí tinha que levar os exames ginecológicos. E aí a minha ginecologista falou assim, olha, tá estranho esse carocinho, vamos fazer uma mamografia? E eu achava que era o araminho do sutiã que estava fazendo um calo. Então eu falava, eu preciso trocar de sutiã. Olha, a minha mentalidade era só trocar de sutiã. E tava tudo bem. E aí ela pediu para fazer o exame, só que a gente, nessa vida de viver por escala, né, que eu não dependo de mim, eu não tô de folga no dia que eu quero. Sim. A gente vai procrastinando, né? Daqui a uma semana eu tenho folga, mais uma semana. E nisso foram alguns meses, assim, nesse vai e volta. E aí, quando eu voltei nela, já estava bem maior, já estava num tamanho de risco, né? Já estava num tamanho que não era início, de tão rápido, de tão agressivo. E quando eu levei o resultado, ela falou assim, olha, você tem que procurar um mastologista. Eu falei, semana que vem, hoje... Ela falou assim, não, é agora. Ontem. Eu estou ligando para um contato aqui, você vai agora. Quando o médico fala isso para você, agora... Aí vem aquele gelo, dormência. Aí foi que eu falei, opa... E aí eu fui no mesmo dia, ele já pediu biópsia, ele não podia dar o diagnóstico. E aí quando vem o resultado do exame, é aquele choque. Mas foi porque meus exames estavam em dia. Só por isso que eu consegui descobrir tão rápido, eu consegui não perder a mama. Então a minha cirurgia foi menor, eu consegui fazer um tratamento específico, não precisou fazer um tratamento para o corpo inteiro. Então foram coisas que foi isso que salvou a minha vida. Então, se eu fosse uma pessoa que não tivesse essa obrigatoriedade de fazer exame todo ano, talvez passasse um ano sem ir, aí
aconteceu alguma coisa. E eu vou te dizer, eu vou acrescentar, porque você está me contando essa história, eu lembrei da história da esposa de um conhecido meu, que a importância de, mesmo quando você faz, dependendo da nossa idade também, você fazer todo mês aquele processo de apalpar, fazer o autoexame ali. Por quê? Porque ela estava conversando com a filha, e a filha falou, eu acho que eu tô com um carocinho, mãe, não sei o quê. Aí ela falou, não, filha, é da mama mesmo, não sei o quê. Olha aqui, olha o meu também. A hora que ela falou, olha o meu também, ela percebeu um processo nela. Só que ela tinha feito, imagina, eles são super milionários, eles tinham feito aquele check-up master, fazia tipo um mês e meio. E não tinha dado nada. E ele apareceu. E era uma coisa também, um processo super agressivo, era mama também, super agressivo. E aí também foi um processo muito rápido, o tratamento foi super invasivo, mas ficou tudo bem. Ela também, né, teve a chance dela aí, passou por aquela questão toda e isso passou. Mas assim, além do processo, como você está contando o seu histórico, que a gente era obrigada como comissária a fazer todo ano, que hoje parece que não é mais, né? São hoje 5 anos. Imagina! Então assim, você tem que se regrar e cuidar de você. Então a gente fala assim, eu gosto muito de trabalhar com a prevenção, então o que eu gosto de falar hoje? Sobre uma alimentação legal, sobre estilo de vida mais saudável, cada vez mais eu faço isso. O que eu gosto de falar sempre? Há 5 anos eu não tomo remédio e eu não fico doente mais. Que eu entendi com essa comunhão do corpo, porque tudo que chega no corpo físico, ele quer te avisar de alguma coisa. Você tem essa consciência que também foi um processo assim, tipo, meu corpo manifestou um outro processo? Você tem essa consciência ou é simplesmente um processo físico, na tua concepção inicial? Então, você já me conhece, eu sou um pouco cética, né? Eu preciso ver para crer. Hoje, já há muito tempo, eu acredito muito em energia. Então, tudo que você emana, você recebe, tudo que você faz, você coloca isso que é energia. Para mim, isso é uma religião, digamos assim. Tá. E, né, cientificamente explicando, era o meu estilo de vida. Então, era o jeito que eu estava vivendo, deixar de dormir, de comer, de tudo isso. Quando comia não era o melhor dos cenários, né? Então, hoje vendo, eu sei o que era uma conjunção de coisas que não estavam me fazendo bem. E aí existem muitas teorias, né, de outros âmbitos, outras partes, que tem gente que fala que é kármico, tem gente que fala que é um processo de energia, tem gente que vão ter diversas explicações. Sim. Eu tenho consciência que era o meu estilo de vida, pela ciência, e ao mesmo tempo a energia de que eu não estava onde eu tinha que estar. Então alguma coisa tinha que acontecer, eu acredito muito que nada é por acaso, então eu tinha que estar, tinha que acontecer aquilo para me colocar no lugar que eu tinha que estar. Então, existem que de outra forma você não iria. Exatamente, não ia parar. E quando veio o câncer, as pessoas que eram amigas, que frequentavam a minha casa, a maioria sumiu. Ou seja, uma bela seleção natural. Exatamente. Maravilhosa. Sobrou pessoas que realmente se importavam. Porque você é uma milionária de Dubai, eu sei que você adora, você faz tudo com uma escolha incrível, e a sua casa, eu me lembro claramente disso, a sua casa era o point dos esquentas. Sim, porque era no meio era no bairro das baladas. Então, todo mundo frequentava, e outra, sempre tinha muita bebida, sempre tinha muita coisa. Casa de comissária, então, e tem gente que não estava a fim de parar e se importar com assuntos mais profundos. Então, né, a seleção natural tirou essas pessoas que estavam só interessadas em baladas, essas coisas assim. E aí você vê, né, que é tudo de energia, de tanto do corpo, de entender que não estava em equilíbrio, é muita coisa para acontecer um câncer, eu falo, não é uma coisa só. Claro, com a ciência vai falar da parte genética, que já era predisposta, já era... Mas a gente nunca vai ter um motivo, vão ser sempre várias coisas. Eu gosto, essa semana a gente está falando sobre isso pela segunda vez, né? Porque os meninos que trabalham no staff com o Jonathan, né, o marido da Sá, você sabe, né, o Jonathan passou por um processo também de câncer, e todo mundo que eu percebo, que eu descubro, que vem me falar, eu falo, sigam esse cara, porque ele tanto que ele acabou de escrever um livro que chama 5% é tudo o que você precisa. Por quê? Porque os médicos não queriam nem fazer o processo de quimio. Ele falou assim, você tem 3 meses de vida. Foi isso que ele ouviu de 4 médicos.